No vídeo de hoje eu quero falar sobre a relação entre depressão e o ambiente de trabalho. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, acredita-se que daqui a algum tempo a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2016, cerca de 75 mil colaboradores foram afastados do seu posto de trabalho por causa da depressão. E esse número gigante é um número assustador e é um número preocupante, porque se pensarmos que daqui a algum tempo a depressão será a doença que mais vai incapacitar indivíduo no mundo afora, então esse número tende a aumentar. Existe um caso muito conhecido, que é o caso do piloto Andreas, do Airbus A320, que em uma de suas viagens ele aproveita o momento em que o piloto sai de dentro da cabine, ele fica sozinho no comando do avião e ele derruba o avião propositalmente, causando a morte dele e de 150 pessoas que estavam a bordo. A princípio a polícia acreditava que era um ato terrorista, mas após investigar, a polícia chega até na casa do copiloto e descobre um laudo médico que dizia que ele precisava ser afastado imediatamente das funções do serviço porque ele estava com uma depressão psicótica muito grave e por esse motivo ele teria cometido suicídio e levado a vida de 150 pessoas. Obviamente que esse caso do copiloto é um caso raro ou um caso extremo e esperamos que isso não volte a acontecer. Mas a depressão no ambiente de trabalho ela é mais comum e precisamos entender a relação entre o ambiente de trabalho e o que causa a depressão de fato. Para entender a relação entre o adoecimento psíquico e o ambiente de trabalho, precisamos compreender o que é o conceito de saúde, que pela Organização Mundial da Saúde é conceituado como o bem-estar biopsicossocial e espiritual. Sendo assim, entendemos que existem doenças que são do âmbito biológico, do âmbito fisiológico, da genética, e existem doenças que são causadas pelo ambiente, por onde esse indivíduo está inserido, a relação que esse ambiente tem com esse indivíduo. A depressão é uma doença que nós precisamos vê-la como algo biológico, neurológico e também ambiental. São causadas por causa do ambiente, por causa de onde esse indivíduo está inserido. Para compreender essa relação entre o adoecimento psicológico e o ambiente, eu gosto de usar o exemplo de Carl Rogers, que ao desenvolver as suas teorias, ele observa as batatas que eram armazenadas no porão de sua casa e que, segundo ele, produzia alguns brotos. Carl Rogers, ele faz a comparação entre as batatas que nasciam no porão com aquelas batatas que cresciam em ambiente fértil, no solo fértil, onde era o ambiente saudável para o seu desenvolvimento. Carl Rogers, então, ele chega à conclusão que o ambiente onde o indivíduo está inserido, ele vai influenciar na forma que aquele indivíduo se desenvolve, na forma que aquele indivíduo cresce. Sendo assim, nós podemos compreender que o ambiente onde você está inserido vai influenciar no nosso crescimento, seja profissional, seja econômico, seja pessoal, seja emocional. O ambiente ele tem essa influência. Agora nós precisamos ficar alerta e vale a pena aqui ressaltar que o ambiente ele é um agente que ele vai influenciar. Então ele pode ser um agente facilitador e ele pode ser um agente dificultador, mas ele não é um agente determinante. O que vai determinar a forma que você cresce, além do ambiente, é a forma como você vê esse ambiente, a forma que você se relaciona com esse ambiente. Os principais fatores que levam a pessoa ao adoecimento psicológico dentro das instituições está a forma como esse indivíduo se relaciona com o ambiente corporativo, a forma em que a equipe se relaciona, a forma como o gestor se relaciona com o colaborador, as cobranças, as metas, o tempo de trabalho. Então tudo isso influencia para o bem-estar do indivíduo dentro da corporação, dentro da instituição. E precisamos então ressaltar que o indivíduo que ele trabalha em um ambiente onde ele precisa cumprir meta, onde ele tem funções a ser desempenhada, existe o cansaço físico e existe também o cansaço psicológico. Sendo assim, as empresas precisam
precisam criar estratégia para desenvolver ferramentas onde esse indivíduo, após cumprimento de meta, após o trabalho excessivo, após esse ambiente de estresse, ela possa ter um descanso para recuperar o bem-estar, tanto o bem-estar físico como também o bem-estar psicológico. Existe essa necessidade. Existem alguns outros fatores que também influenciam no adoecimento psicológico do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo ele trabalha em uma empresa ou no trabalho que não é a área dele, ele não estudou para aquilo, mas que ele se sente na necessidade de trabalhar naquele ambiente. O indivíduo ele tem, neste momento, ele passa por uma angústia existencial, por uma crise existencial. Porque, por um lado, ele está em uma empresa onde não é a área que ele estudou, ele não pensa naquilo, não é algo que ele gosta de fazer. Por outro lado, ele tem necessidades, ele tem conta para pagar, ele tem responsabilidades de casa para fazer. E aí ele fica nessa angústia existencial entre a área que eu gosto de trabalhar e a área que eu necessito trabalhar neste momento. Então o indivíduo ele pode adoecer também por essa escolha, por essas possibilidades que está diante dele, causando nele uma angústia existencial. Os principais sintomas de pessoas que estão adoecendo no ambiente de trabalho é a falta de ânimo, a falta de disposição, a perca da libido naquilo que ela faz, alterações de apetite, mudança de humor, alterações no sono por questões relacionada ao trabalho, relacionada ao ambiente de trabalho, pode ali servir como um alerta. Então as empresas precisam ter esse cuidado, precisam olhar o humano como humano, porque hoje, infelizmente, algumas empresas não estão preocupadas com o humano, mas estão preocupadas com os recursos que aquele humano pode produzir, fazendo assim com que gere lucro, gere enriquecimento para as empresas, enquanto isso o indivíduo está adoecendo. Mas a empresa ela precisa ter esse cuidado de olhar o ser humano como humano. Existe um caso muito conhecido nos Estados Unidos de uma moça que ela envia um e-mail para o seu patrão dizendo que ela não está bem para trabalhar, que ela quer um dia de folga porque ela quer cuidar da sua saúde mental. E o que nos chama a atenção e o que repercutiu na mídia foi a resposta do patrão para essa funcionária, porque a resposta dele foi: parabéns pela tua atitude, eu quero te encontrar para parabenizar você pessoalmente, cuida da tua saúde, cuida do teu bem-estar. E isso teve uma repercussão muito grande. E, por incrível que pareça, não deveria ter tanta repercussão. Por quê? Porque deveria ser habitual o humano tratando o outro humano como um humano. Então nós precisamos entender, usando novamente o exemplo de Carl Rogers, precisamos pensar: em que ambiente você está crescendo? Qual é o ambiente que está sendo apresentado para você? O ambiente facilitador ou um ambiente dificultador? Então, além de pensar sobre o ambiente onde eu estou crescendo, eu também preciso pensar qual é o ambiente que eu estou proporcionando para aqueles que estão ao meu lado. Será que é um ambiente dificultador ou será que é um ambiente facilitador? Isso faz sentido para você? Reflita sobre isso e compartilhe o vídeo. Lembrando que os links da reportagem citada neste vídeo estarão na descrição do vídeo.